Olá, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de Cristo de frente? Neste caso, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, aonde disse o apóstolo Paulo: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Guarde bem essas palavras. Toda autoridade provém da pessoa de Deus, pois Deus é soberano. Ele reina absolutamente sobre tudo e sobre todos. Agora veja que curioso, que interessante, pois no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 11, disse Jesus a Pilatos: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Estamos falando de Judas, que entregou Jesus a Pilatos. Agora, preste atenção no mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Não há autoridade alguma que não provenha da pessoa de Deus. Então, quem exatamente era Pilatos? Uma vez que este tinha autoridade sobre o homem Jesus. Agora, para piorar a situação, quem exatamente era Judas, que teve autoridade de entregar o Filho de Deus para ser crucificado? Nenhuma autoridade existe que não provenha da pessoa de Deus. Se tudo aconteceu como aconteceu, é porque assim Deus o quis. Foi Deus quem entregou o seu Filho para ser crucificado. Não foi Pilatos, não foi Judas. Pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse o Senhor Deus: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É Deus que está agindo através do corpo, pois o corpo pertence a Deus, pois este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita no corpo é o Espírito do Deus Altíssimo. É este Espírito que concede autoridade ao corpo para agir de conformidade com a sua vontade. Então, é sempre Deus que está agindo através do corpo, pois o corpo é de Deus, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo pertence ao Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne. Ainda que você não seja capaz de reconhecer este mistério, isto pouco importa. A verdade espiritual não muda. Por isso, diz as Escrituras que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Não foi Judas, não foi Pilatos. Espera aí. Mas historicamente lá está escrito que foi Judas que entregou Jesus a Pilatos. Mas como Judas e Pilatos todos são Deus em manifestação, podemos compreender perfeitamente este mistério. Até porque no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, disse o homem Jesus: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Toda a autoridade provém da pessoa de Deus, ou seja, é constituída através do corpo. Pois o corpo é que executa exatamente as leis. As leis são provenientes do corpo, que é Deus em manifestação. Por isso, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 15 a 16, diz: por meu intermédio, os reis governam. Os reis governam por intermédio do corpo, que é Deus em manifestação. E as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres e todos os juízes da terra. Tudo acontece por meio do corpo, pois o corpo é de Deus. Deus exerce a sua justiça, a sua autoridade, através do corpo, através dos seres humanos. É estabelecido o plano de Deus neste lugar. Você não aceita esta verdade? Veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, diz:
Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas primeiro é o natural, depois o espiritual. A morte e ressurreição do homem Jesus simboliza exatamente a morte do velho homem e o despertar do espírito na carne. Em outras palavras, o plano de Deus foi perfeito, pois no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos tem falado através do seu Filho. Muitas formas e maneiras, mas a história é sempre a mesma, contada do princípio ao fim. Pois a história de Adão é a história de Cristo. Morreu o velho homem para ressuscitar Cristo em seu lugar. Tal como disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morreu Saulo de Tarso e despertou Cristo em seu lugar. Então, a história de Jesus é a minha história e a sua. Você também precisa morrer para poder despertar do Espírito. Pois disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito, símbolo do batismo. Morre o velho homem e ressuscita um novo homem em seu lugar, por assim dizer, que é o Espírito do Deus vivo desperta através da carne, pois toda a carne é Deus em manifestação. Desperta tu que dormes. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como eu afirmei, o que estava sendo retratado, sim, através da história do homem Jesus sendo crucificado e ressuscitado, é a história de Adão lá no princípio. Pois o cordeiro foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Bom, quem morreu desde o princípio da fundação do mundo foi Adão, pois a morte entrou exatamente através de Adão. Adão era o cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo, não trazendo o pecado. Tirando o pecado do corpo, morte e ressurreição, símbolo do novo nascimento. Lá, o jardim do Éden era o altar do sacrifício. Guarde bem essas palavras. O jardim do Éden é o altar do sacrifício. O jardim do Éden, repito, foi o altar onde foi montado para sacrificar Adão, símbolo da morte do velho homem. Prova disto? Preste atenção. É que um cego de nascença, ele não sabe o que é as trevas. Repito, um cego de nascença não sabe o que é escuridão, pois este não pode saber o que é a escuridão, pois nunca viu a luz. Não há um contraste, não há meio de comparação. Adão nasceu cego. Esta é a minha e a sua história. Essa é a história de Adão. O homem nasce cego neste lugar. Prova disto é que Adão não era capaz de saber que estava cego, pois aquele que nasceu cego não sabe absolutamente que se encontra cego, pois não é capaz de discernir a escuridão. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Por que foi abertos os olhos de ambos? Simplesmente porque antes Adão se encontrava cego. Pois no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22, diz, então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não há como conhecer o bem e o mal sem enxergar a realidade espiritual. Adão não era capaz de enxergar Satanás no Éden. Sim, Adão não sabia exatamente o que era a árvore do mal, porque este não discernia o bem do mal. Que jardim do Éden perfeito é este, aonde o diabo se encontrava nele? Não, não era o diabo. Era a lei de Moisés. Pois o ministério que trouxe a morte foi a lei de Moisés. Sim, meu amigo. Também, no livro de Apocalipse diz, foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. A lei acusa exatamente os seres humanos. Disse Jesus, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. É Moisés quem vos acusa, ou seja, é a lei de Moisés que é o acusador. E foi através da lei de Moisés
que o homem morreu. Por isto foi concedido primeiro a lei, para nos matar. Matar o velho homem, para que assim o ser humano possa nascer de novo. Por isto, a história de Adão não é trágica. A história de Adão é a história que deve se repetir através dos séculos, através de todos nós. Por isso, Jesus, ele ilustrou lá na cruz o que já havia acontecido desde o princípio. Morte e ressurreição. Morreu o homem cego e nasceu exatamente um homem com a capacidade de discernir o bem do mal, ou seja, despertou o Espírito de Cristo através do homem, Adão, pois este se tornou como Deus, a sua imagem e semelhança. Aconteceu exatamente somente após nascer de novo, somente abrir os seus olhos, é que Adão se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, vemos Deus dando o mesmo conselho da serpente. Por isso que eu afirmei que o jardim do Éden é o altar do sacrifício. Lá deve-se morrer o velho homem. Veja, aconselho-te que de mim, disse o Senhor, compres ouro provado no fogo, para que deles te enriqueças, e assim possas comprar vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus está te dando um conselho, assim como a serpente no Éden. É para você ungir os teus olhos, a fim de que vejas, pois você é um cego de nascença. Você não sabe discernir o bem do mal, pois você nunca viu a luz. Repito, você nunca viu a luz. Prova disto é que Deus é a luz do mundo. Disse Cristo, eu sou a luz do mundo. Você tem visto exatamente o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus? Não, é porque você é cego. Você não consegue ver a luz, mas Deus se encontra exatamente aqui, através do corpo. Disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias. Por que você não é capaz de se reconhecer através do Espírito se você é o Espírito do Deus vivo? A resposta é simples, porque você está cego. Por isso que Deus te deu este conselho. Unja os teus olhos, a fim de que vejas. Prova disso é que você, repito, não é capaz de se reconhecer através do Espírito, embora você seja o Espírito de Deus, tendo uma experiência através do corpo. Mas você não aceita esta verdade, porque você está cego. Você só é capaz de se reconhecer através do corpo. Prova disso é que no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 19, diz: quem é cego como meu amigo ou como servo do Senhor? Sim, os servos de Deus são todos cegos. São incapazes de se reconhecer através do Espírito, embora estes sejam o Espírito. Repito, você tem contemplado a face de Deus? Não. Basta se reconhecer através do Espírito. Então você entenderá exatamente quem é Deus. Guarde bem essas palavras. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 diz: podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis que você é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, porque dormes. Abre os teus olhos, como Adão. Morra para a sua natureza humana e desperte do espírito na carne. Pois no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39, disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que não veem se tornem cegos. Pelo visto, as Escrituras te tornaram cegos. Você não é capaz de discernir a realidade espiritual contida nas letras. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13, diz: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam. Sim, você lê as Escrituras e não consegue enxergar a realidade espiritual que está na sua frente, porque você se encontra cego. Você não é capaz de ver a luz, de se reconhecer através da luz. Você se reconhece através da morte, pois este é o corpo da morte. O Espírito é a vida, o Espírito é a luz. Você se reconhece através do corpo da morte. E aí, dessa forma, podemos entender perfeitamente que você não possui vida em si mesmo, pois a vida do ser humano é Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Esta vida precisa ser manifesta, mas isto acontecerá somente quando você for capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que está tendo uma experiência através do corpo, pois este é o corpo de Deus.
Este é o templo de Deus, onde Deus habita. Espera aí, não é você que habita neste corpo? Sim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus, que é você. Mas você não é capaz de se reconhecer ou aceitar essa verdade. Não estou certo? Se você está cego, pois no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da graça de Cristo. O Deus daquele século era exatamente o homem Jesus, que havia cegado o entendimento dos incrédulos através de parábolas. Prova disso aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículos 38 a 40, diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, disse Jesus: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e assim não se convertam, e eu os cure. Foi do agrado de Deus, sim, que os seres humanos não compreendessem a verdade e vivessem eternamente através do corpo, pois este corpo é a ilusão do ser. A sua verdadeira identidade nada tem a ver com o corpo, e sim com o Espírito do Deus vivo. Por isso disse Deus, sim, o próprio Cristo, aos apóstolos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através do Espírito é vida eterna. Se reconhecer através do corpo é a própria morte. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz: e por isto a mente dos israelenses se fechou, assim como a sua, assim como a do sistema religioso, assim como a de todos. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que se pode ser removido. Pois somente através dos olhos de Cristo é que você será capaz de compreender o que está registrado nas Escrituras. Se você não compreender que você é o próprio Deus, você nunca entenderá exatamente o que foi registrado nas Escrituras, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito, o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus é capaz de discernir o que foi registrado através dos profetas, através de Jesus e através dos apóstolos. Por isso você precisa despertar da sua verdadeira identidade, que é espiritual. E a identidade espiritual é o próprio Deus se reconhecendo através do corpo. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 49, versículos 19 e 20, diz: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Irá para as gerações dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra, mas não tem discernimento do Espírito, é semelhante aos animais que perecem. Eles nunca verão a luz, pois a luz é contemplada aqui neste lugar. Veja exatamente que luz é esta. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo, disse Cristo. Se você não compreender esta verdade, você nunca verá a luz. A luz se encontra aqui no mundo, meu querido amigo. Você não irá contemplar a luz após a morte literal deste corpo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nada tem a ver com o homem Jesus, mas sim com o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. O homem Jesus nem mesmo havia nascido, mas lá estava Jó contemplando a face de Cristo. E isso aconteceu em vida. Veja, meu amigo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, disse o apóstolo Paulo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. A história de Adão. Antes, Adão se reconhecia através do corpo, e desta forma não era capaz de discernir o bem do mal. Mas quando os olhos de Adão se abriram, ele percebeu que ele era o espírito, e não o corpo. Então ali morreu o velho Adão, e despertou o novo Adão através do espírito. Pois quando Adão percebeu que ele era o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, ali ele se tornou divino. Morreu sim Adão, pois, como eu afirmei, o jardim do Éden era o altar para o sacrifício. Ali foi sacrificado o velho homem,
para que este pudesse nascer de novo. Símbolo do homem que era capaz de ver a luz, foi capaz de se reconhecer através do Espírito. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida, que é Cristo, foi manifesta a Adão, e este compreendeu exatamente quem ele era. Ele compreendeu exatamente o que era o bem, assim como o mal. Por isso, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Adão, ele compreendeu que ele vivia, se movia e existia exatamente através da pessoa de Deus. Pois nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem potestades, nem mesmo a morte. Pois nós somos o próprio Deus. Nós somos o próprio Espírito de Deus que se encontra no corpo. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é as vestes do Espírito de Deus. É Deus que está tendo uma experiência através do corpo. Este é o sonho de Deus. O despertar do sonho é exatamente passar a se reconhecer através do Espírito. Se reconhecer através do corpo é o sono da morte. Para finalizar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação.